A Gemara conta pra gente que um dos sábios da era talmúdica, né, que ele chamava Rabino Yosef, Rav Yosef, ele costumava dizer que na festa de Shavuot ele queria uma comida especial, comida mais especial do ano. Ele queria uma comida muito boa, porque se não fosse essa festa de Shavuot, então ele não seria o que ele é hoje. Ele seria mais um Yosef, mais um José. Não seria o grande Rabino Yosef que ele é. E a gente tem que tentar entender isso, o que essa festa de Shavuot tem de tão importante. Que o Rav Yosef, ele queria uma comida especial, e ele falava que o que tornou ele o que ele era foi a festa de Shavuot. Tem vários aspectos, né, para responder essa pergunta que a gente pode analisar, mas um dos aspectos que eu queria analisar para entender esse pensamento, essa frase do Rabino Yosef, é que quando Deus criou o homem, criou o ser humano, ele colocou um mecanismo de funcionamento no ser humano, né? A pessoa ela anda, ela come, ela dorme, ela conversa, ela casa, ela tem filhos, ela funciona como um ser humano. E ela tem as limitações e as características e funcionamentos de um ser humano. Quando o povo judeu recebeu a Torá, então, de certa maneira, o povo judeu ele conseguiu expandir essas limitações. Em alguns aspectos da espiritualidade, o que antes era uma prisão, uma limitação, aumentou e virou uma expansão das possibilidades, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo do que seria isso, a gente tem um grande Raham, um grande sábio da história recente do nosso povo, que ele chamava Rav Shach, o Rabino Shach, né? Então, o Rabino Shach, ele era uma pessoa extremamente tímida, extremamente delicada, que passou a vida estudando, não era uma pessoa agressiva, uma pessoa de influenciar os outros, nada. A vida toda ele foi uma pessoa de estudos, uma pessoa tranquila. Nos anos 60, mais ou menos, os rabinos das gerações anteriores faleceram, ele teve que assumir a direção da geração, do público dele, né? E aí ele mudou completamente, ele virou um líder, pessoa carismática, pessoa que enfrentava pessoas que tinha que enfrentar, que dirigia o povo, que sabia falar duro quando precisava. Ele mudou de um dia para o outro. Isso não é uma coisa normal de acordo com a natureza humana. Você tem líderes, e você tem pessoas simples, pessoas mais introvertidas. Mas uma pessoa que foi introvertida a vida toda, de repente virar um grande líder, isso é uma coisa que é uma limitação humana. O ser humano não consegue isso, e ele conseguiu. Por causa que a Torá, ela aumentou as possibilidades dele, ela fez com que ele conseguisse coisas que um ser humano normal não conseguiria. Agora, a gente tem exemplos contrários também disso, né? Às vezes você tem, por exemplo, rapazes que eram rapazes muito sociáveis, de esporte, mas não eram exatamente pessoas intelectuais, né? Às vezes rapazes que nem mesmo leram um livro na vida, que não liam revista, que não gostavam de temas nem de política, nada que seja de pensar muito, viviam só a vida realmente material. E esses rapazes vão para Estivá, vão para um centro de estudos em Israel, e saem de lá, de repente, depois de alguns anos, grandes intelectuais, grandes eruditos. Também não é uma coisa normal, uma coisa que a Torá aumentou o potencial deles para conseguir fazer uma pessoa vivia só na superfície, só na parte material do mundo, de repente virar um intelectual, uma pessoa que está lidando com ideias e com pensamentos e com a razão o tempo todo, né? Então a gente vê que a Torá tem essa capacidade, ela expande nossos horizontes. Talvez o melhor exemplo disso seja em relação a Davi Amelech, né, o rei Davi. Está escrito que numa época que o Davi estava meio em baixa, né, que o filho dele estava perseguindo ele, queria matar ele. Então o profeta conta pra gente que o Davi, ele estava com o exército dele, não é que ele estava sozinho, estava com o exército. E uma pessoa veio e começou a ofender ele. Só ofender, xingar, falar de tudo que é coisa para ele, chamar ele de assassino, de tudo que você pode imaginar de ruim falou para ele. E aí o general do Davi, ouvindo isso, levantou a espada e falou: eu vou cortar a cabeça dele. É como ele fala assim com o rei. O rei era uma figura respeitada, não é igual o presidente de hoje em dia. Era uma figura que as pessoas tinham medo de olhar para ele.
esse vem aqui e insulta, e o general falou, eu acabo com ele em um segundo. E o Davi falou, deixa, não precisa fazer nada com ele. Se ele está falando para mim é porque eu preciso ouvir, porque Deus mandou ele falar. Então o que você vê disso? Você vê que é uma coisa normal, um rei que tinha o poder de matar naquela época, né, do funcionamento do mundo, abdicar desse poder e ser ofendido e não fazer nada. É uma coisa que a Torá deu para ele isso. A Torá expandiu os horizontes dele, a Torá aumentou a percepção espiritual dele, a conexão dele com Deus, e fez entender que ele era maior do que uma pessoa pode imaginar que ela é. Que ele pode mais do que ele imagina que ele pode. Né? A nossa força, o nosso potencial, ele é muito maior do que a gente imagina. A gente pode fazer coisas muito maiores do que aparentemente a gente entende que a gente pode. Então o Hag HaShavuot vai ensinar isso pra gente, que através disso que Hashem deu Torá para Am Israel, ele aumentou o potencial de Am Israel, ele aumentou as potencialidades, ele aumentou a capacidade de ser mais, de crescer, de ambicionar, de entender. Ele deu pra gente o potencial de viver uma vida mais plena, de viver uma vida diferente, de viver uma vida de extrapolar, de ser mais, de ir para frente, e não só de ficar restrito àquilo que a gente nasceu, aquelas características que a gente tem já desde o berço. A Bezerra Hashem, que a Hashem possa ajudar a gente, para que a gente possa aproveitar esse Hag HaShavuot da melhor forma, se elevando e revelando nosso verdadeiro potencial. Hag Sameach.